Olá pessoal, tudo bom? Então vamos começar uma série aqui no canal, Sacrifícios Temáticos na Siciliana. A gente já abordou algumas partidas com o sacrifício de temático do cavalo em D5. Lembrando que são casas muito sensíveis na Siciliana para as negras. Claro, as brancas vão sacrificar nessa casa, né? Então, para as brancas também, mas o perigo de perder a partida tá com as negras, né? D5, F5, E6, B5. Hoje nós vamos ver uma partida com sacrifício ou pseudo-sacrifício em B5, que é bastante interessante. A partida em si é muito interessante. Do Ivanchuk contra o Neg, quer dizer, Parimarjan Neg. Esse cara é um indiano que escreveu aí uma obra muito extensa na siciliana. E aqueles livros, né, aqueles tomos volumosos da série Grandmaster Repertoire, e é uma obra referência, assim. Então, o Ivanchuk de brancas, essa partida é em 2010, então é o Ivanchuk com muita energia aqui, né? C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo, D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo E2, linha posicional, E6, híbrido aí da Scheveningen com a Najdorf, bispo E3, bispo E7, e agora o Ivanchuk termina com o jogo posicional e manda um G4 aí, misto de ataque carries, um ataque carries postergado, algo assim. B5, contra-ataque imediato. G5, cavalo de F para D7, A3, impedindo o avanço B4. Aqui as negras jogaram bispo G5, sendo que o lance tradicional era bispo B7. Bispo G5 vindo aí de um teórico, de um grande teórico aí das sicilianas, né? Dama D2, não recapturou o bispo, porque essa captura de bispo aí só ia dar vantagem para as negras, que iam estar com uma dama fortemente colocada. Então, dama D2, bispo F6, aqui a posição já está adquirindo o contorno até de uma Najdorf com bispo G5 e aquelas trocas em F6, né? Roque na ala da dama, bispo B7, torre G1, cavalo C5, e aqui vem o primeiro lance crítico da partida. Pode dar uma pausa para ver qual é o lance. Bom, aqui o Ivanchuk jogou E5, tá? Um sacrifício de peão para justamente abrir a posição enquanto o rei adversário está no centro, pessoal. Veio bispo por D5 e agora sim, pessoal, pode dar uma pausa para tentar ver. Agora é o momento do sacrifício temático, pessoal. Muito bem. O Ivanchuk jogou cavalo de D por B5. Então, sacrifício temático na siciliana. Aqui é uma posição um pouco diferente, né? Esse sacrifício temático costuma ser mais frequente nas posições com bispo G5, mas a gente vai tentar trazer de tudo no canal, porque a gente quer justamente pegar as ideias e não ficar decorando linha, né? Então, pessoal, tá aí a posição. Então é um sacrifício transitório, tá? Por quê? Porque vamos dar uma conferida no que deve ter se passado na cabeça do Ivanchuk. Então, aceita o sacrifício, A por B5. A gente não recaptura aqui. Por quê? Porque isso vai dar vantagem para as negras com o cavalo E4. Então, isso aqui o Ivanchuk tinha que ter visto antes, com certeza ele viu. Então, as negras estabilizam a posição muito facilmente aqui. Dama D3 e D5. Dama D4, B4, perdão. Peraí que eu errei tudo. Aqui. Dama B4 não dá porque vem cavalo A6. E o ponto de D6 está triplamente defendido, que é um ponto sensível nessas variantes que a gente sacrifica o cavalo em B5, porque a gente quer entrar em D6, em B7, em F7, e tem muitas partidas que esse cavalo faz verdadeiros estragos na posição. Aqui ainda não é a hora. Então, por isso, bispo por C5.
antes. Tem que tirar esse cavalo, não deixar esse cavalo chegar em E4. Agora, pessoal, as negras não podem tomar o peão, né? O bispo. Porque se tirar o peão, dama D8 mate. Então, bispo por C5, segue cavalo C6, defendeu a dama, agora está ameaçando capturar o bispo de fato. Então, quantas peças tem atacando o ponto C6? D6. 3, né? Bispo, dama e torre, contra bispo e dama defendendo. Então, ganhou o peão, simplifica tudo. E agora, nós temos aí uma situação muito confortável para as brancas. Olha aí, elas têm 6 peões contra 5, tem torre centralizada e tem torre ativa na coluna G, e igualdade de peças menores. E as negras têm um peão débil em B5, um peão isolado, facilmente capturável. O mais interessante aqui na linha do meu computador é entregar esse peão para tentar infligir dano na estrutura branca. B4 A por B4, torre A1, cavalo B1, rei E7, mas as brancas têm clara vantagem nessa posição. Talvez o Neg tenha visto isso e tentou outra coisa depois do sacrifício. Então, pessoal, olha só. Esse sacrifício de peça, mesmo que transitório, ele desorganiza totalmente o flanco dama, muitas vezes o centro. Com o rei centralizado das negras, é um sacrifício que a gente tem que estar atento, mesmo que a gente jogue B5 ou não. Quando joga B5, a gente perde o peão. Se a gente não jogou B5, o cavalo acaba chegando lá, de qualquer jeito, em algumas outras linhas, né? Então é uma casa muito sensível. O que o Neg jogou? Ele tentou fugir um pouco daquela sequência em que ele ia ficar num final perdido e tentou colocar cavalo B3, devolvendo o sacrifício aqui. E agora facilitou um pouco, porque a posição fica igualmente ótima para as brancas, sem os contra-ataques, né? A por B5, bispo B5 cheque. Isso acontece, né? Nesse sacrifício em B5. Em geral, é o bispo que vai primeiro e o cavalo, acaba um cavalo aqui arruinando aí a estrutura das negras. Aqui ele veio de bispo C6, bispo D4, e aqui o Ivanchuk quer simplificar para um final, porque ele tem 3 peões passados no flanco dama. Dama C8, bispo por E5, D por E5, rei B1, saindo aí da coluna C, torre G8, e agora o Ivanchuk faz o lance final, pessoal, aquele lance tático aí que ganha a partida, porque o Neg abandonou. Muito bem. Podia ter pausado o vídeo, claro, espero que você tenha visto. Cavalo E4, seguindo aí as ameaças com o cavalo D6. Essa dama aqui está sobrecarregada, ela tem que defender o mate em D8 e o bispo aqui em C6. Claro que tem o cavalo ainda, mas está nítido e claro que as negras estão completamente perdidas, tanto do ponto de vista tático quanto do ponto de vista estratégico. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Eu vou trazer mais aqui no canal, para a gente ver esses sacrifícios temáticos na siciliana. Começou aqui, né, no lance 13, agora as brancas jogam o lance 14. Então, recapitulando, abre o centro, o rei está centralizado ainda, as brancas têm vantagem de desenvolvimento, olha o cavalo em B8 lá, e aí vem o sacrifício, que o Neg tentou contrapor uma outra ideia, mas não deu muito certo. Olha aí, cavalo E4 e acabou. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.